E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 2, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Jirkniv. O imperador sangrento, Jirkniv Rune, Farlor de Alnix, segurava sua própria cabeça. Isso não era uma mania nova. Ele já fazia isso há algum tempo. No passado, ele havia expurgado todos os tipos de nobres, ouvido sobre a traição que poderia abalar o império, e aprendeu sobre a deterioração das relações com os países vizinhos. Durante tudo isso, esse homem não entrou em pânico, nem caiu em confusão. No entanto, em face de um problema insolúvel, até mesmo este homem não podia fazer nada, além de amargamente segurar sua cabeça. Jirkniv falou: "Droga! Seu filho da... morra e apodreça." A magia poderia amaldiçoar alguém até a morte, mas Jirkniv não tinha esse tipo de poder. Portanto, ele estava simplesmente falando palavras ofensivas. Se ele pudesse realmente matar aquele homem odioso, que tinha causado tal devastação em sua mente, e em sua úlcera nervosa nos últimos meses, ele alegremente procuraria tais técnicas. Jirkniv falou: "Não, espere. Seria melhor dizer a ele para viver, certo? Ou talvez, ser destruído, seria mais apropriado. Eu ouvi falar de alguns sacerdotes destruindo undeads com poder sagrado." Ele estava até pensando em coisas sem sentido. O estômago de Jirkniv doía e os fios do cabelo caído adornavam seu travesseiro todas as manhãs. Ocupado, o homem responsável por tudo isso era o rei feiticeiro, Ainzu Algon. Não houve solução satisfatória para os problemas apresentados pelo rei feiticeiro. O primeiro problema dizia respeito às baixas entre os cavaleiros imperiais na Batalha das Planícies Katze. Houve apenas 143 mortes, um número trivial para um confronto direto com o inimigo. No entanto, as perdas na Planície Katze foram inteiramente auto-infligidas. Além disso, 3.788 pessoas manifestaram o desejo de deixar o corpo de cavaleiros quando retornaram à capital imperial. Em outras palavras, mais de 6% dos 60 mil homens do corpo de cavaleiros imperiais perderam a coragem. E então, havia milhares de pessoas que se queixavam de desconforto e terrores noturnos. Segundo os relatórios, havia pelo menos 200 pessoas mentalmente instáveis também. Cavaleiros eram guerreiros profissionais, e treinar até mesmo um deles implicava gastos consideráveis. Nem era apenas uma questão de dinheiro. O tempo de treinamento também seria essencial. Não se pode simplesmente pegar alguém nas ruas e dizer: "A partir de amanhã, você será um cavaleiro." O império precisaria gastar muito para preencher o déficit no número de cavaleiros, mas onde ele conseguiria os fundos para essas despesas? Neste momento crítico, era muito arriscado eliminar os nobres e aproveitar seus ativos para compensar a quantia necessária. A razão para isso foi por causa do segundo problema: saber das petições que os próprios cavaleiros imperiais haviam submetido a Jirkniv. O corpo de cavaleiros foi autorizado a fazer propostas ao imperador Jirkniv. Isso porque havia algumas coisas que só os veteranos ensanguentados podiam entender, e também reduzir os conflitos entre oficiais militares e oficiais burocráticos. Ao mesmo tempo, foi também para dar a impressão de que Jirkniv, que tinha interesse em bélica, gostava especialmente do corpo de cavaleiros. É claro que não se pode esperar que tais propostas sejam sempre positivas, mas as petições recentes foram realmente duras. Essas petições, dos altos escalões da estrutura de comando do corpo de cavaleiros, expressavam seu desejo de evitar a guerra com o reino feiticeiro. Jirkniv poderia entender esse tipo de coisa, mesmo que eles não mencionassem. Qualquer um que ousasse enfrentar esse reino em combate aberto estaria muito além de um mero tolo. Seria considerado um louco absoluto. Afinal, era uma nação que poderia derrubar 200 mil soldados inimigos com uma única magia. Não havia como Jirkniv conseguir uma briga com tal inimigo. Mesmo assim, a razão pela qual o corpo de cavaleiros havia feito tal petição foi porque eles perderam a fé em Jirkniv. Antes da batalha das Planícies Katze, Jirkniv havia proposto ao rei feiticeiro: "Espero que você use sua magia mais forte." Os altos escalões do corpo de cavaleiros sabiam disso e culpavam Jirkniv por aquela cena infernal. Em outras palavras, eles o estavam usando como bode expiatório. Quando Jirkniv soube disso, ele ficou furioso e frustrado ao extremo. Se ele soubesse que tal magia existia, ele nunca teria dito tal coisa.
Além disso, a razão pela qual Zirkniv pediu que o maldito rei feiticeiro usasse a magia mais forte fora para verificar quão poderosa era a extensão de sua magia. Originalmente, deveria ter sido o contrário. Obrigado por extrair parte do poder do rei feiticeiro. Agora sabemos melhor do que agir de forma imprudente em torno dele. Deveriam ter dito, expressando sua gratidão. Afinal, se as coisas tivessem corrido mal, essa magia poderia ter sido desencadeada em uma cidade. No entanto, o corpo de cavaleiros não via as coisas assim. Foi porque eles sentiram que Zirkniv era um imperador esplêndido, que eles acreditavam que ele tinha pedido pelo uso daquela magia, sabendo muito bem o que ela fazia. Assim, muitos olhares desconfiados agora caíram sobre Zirkniv. Esta foi a primeira vez que Zirkniv ficou extremamente aborrecido com sua própria reputação. No entanto, chorar e reclamar não ajudaria as coisas. Se alguém pudesse fazer algo em seu lugar, Zirkniv alegremente choraria, gritaria e descansaria, até que suas dores de estômago fossem embora. Claro, ninguém poderia fazer o trabalho de Zirkniv por ele. Então, ele tinha que lidar com isso, sozinho. Zirkniv falou: "Maldito seja o rei feiticeiro. É tudo culpa dele." Ele pressionou contra a dor que irradiava de seu estômago. Não, Zirkniv parou para pensar em algo. Isso não foi culpa do rei feiticeiro. Esta foi a conspiração do rei feiticeiro. Era muito possível que o estado do império pudesse ter sido orquestrado por ele. Quando ele se acalmou e considerou a possibilidade disso, era muito alta. Zirkniv pegou uma chave e abriu uma gaveta. Ele retirou uma garrafa de dentro. Então, ele pressionou o anel de prata que ele usava na mão esquerda contra ele. O Ring of Unicorn, um item que pode detectar venenos e que aumenta a resistência a veneno e doenças, que também pode curar feridas uma vez por dia. Depois de confirmar que o líquido estava imaculado, ele engoliu em seco. Zirkniv colocou a garrafa em sua mesa e franziu a testa. Ele tomou um gole da água de uma garrafa sobre a mesa para lavar o gosto, agora familiar, e adstringente, que se espalhava pela boca. Depois disso, Zirkniv pressionou a área ao redor de sua barriga novamente. Foi apenas um efeito placebo, ou sua ferida foi realmente curada. Embora não houvesse como saber com certeza, pelo menos, as dores no estômago haviam diminuído, por enquanto. Zirkniv suspirou. Depois daquele suspiro, anormalmente pesado, como se tarefas pesadas o esperassem, ele continuou seu trabalho. Primeiro, ele teve que começar com aquela pilha acumulada de documentos. Uma batida silenciosa soou pela sala, como se estivesse esperando o momento certo. O homem que entrou foi um escriba. Todos os escribas, escolhidos a dedo por Zirkniv, eram excelentes trabalhadores. No entanto, este homem era facilmente igual a Lune. Aliás, não havia mulheres entre os escribas. A única mulher que Zirkniv confiava para lidar com esse tipo de trabalho era uma de suas concubinas. O escriba falou: "Vossa Majestade." Zirkniv assinou para interromper uma saudação que demoraria muito tempo. Zirkniv falou: "Não há necessidade disso. Poupe-me das saudações. Não perca tempo, vá direto ao assunto." O escriba falou: "Sim, Vossa Majestade." Os comerciantes daquela nação finalmente nos responderam. Eles parecem ter um bom estoque com eles. E eles visitarão a capital imperial em breve. Zirkniv falou: "Espero que não demore." Zirkniv sorriu para isso, a melhor notícia que ouvira nas últimas semanas. A nação em questão era a teocracia Slane. Escusado será dizer que o comerciante em questão era um emissário deles. Mesmo esta sala, sendo protegida contra a espionagem, depois de testemunhar o poder do rei feiticeiro, ele passou a acreditar que todas essas contramedidas eram pouco mais do que perda de tempo. Ultimamente, ele chegará a sentir que alguém o estava espionando. Ainda assim, não importa quantas pessoas ele tenha enviado para investigar, eles não encontraram observadores. A única conclusão que eles conseguiram foi que isso era uma ilusão paranoica da parte de Zirkniv. Claro, seus nervos tinham sido duramente acabados. Então, realmente pode ser o caso. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de mau presságio que vinha de ser observado. No passado, ele poderia ter deixado Fluder estabelecer medidas anti-espionagem, mas ele não podia fazer isso agora. Por tudo o que sabia, Fluder já poderia tê-lo traído. Portanto, Zirkniv tinha que operar sob a suposição de que espiões já haviam se infiltrado na capital imperial. Portanto, todas as políticas referentes a assuntos importantes precisavam de suas próprias palavras de código.
Claro, houve alguns pequenos problemas que surgiram em um resultado, mas ainda era melhor do que deixar a aliança contra Enzo Algon ser exposta. Jirkniv falou. Então, quando será? O escriba falou. Acredito que eles pretendem chegar nos próximos dias. Normalmente, ele os convidaria abertamente para a capital imperial, mas isso seria óbvio demais. É melhor conhecê-los, fingindo ser obra do acaso. No entanto, que tipo de localização evitaria suspeitas? Ele estava sem opções, mas mesmo se fosse esse o caso, ele não poderia desistir, como alguém faria em um jogo trivial. Lançar aquela magia de extrema crueldade estava essencialmente dizendo a Jirkniv: eu sou um Dead. Então, matar os vivos é apenas natural. Ele não poderia ignorar um ser assim. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.